Bom dia, querido irmão e irmã em Cristo. Aqui é o pastor Paulo Júnior e nós estamos com uma novidade no nosso canal. É que a partir de hoje nós teremos o Manhã com Deus. Todos os dias de manhãzinha um vídeo será postado em nosso canal, o canal Pastor Paulo Júnior, com uma mensagem devocional para sua meditação. Antes mesmo que o dia comece, antes de você ir para o trabalho, para a escola ou começar seus afazeres, um vídeo tratando de um texto bíblico vai ser postado nesse canal. Então, mesmo que você acordar com um pouco de pressa, você pode colocá-lo e ir ouvindo enquanto você se arruma para começar as suas atividades. E esse vídeo de hoje é um vídeo de experiência, é um vídeo teste, e você vai comentar aí se você gostou. Eu quero começar o Manhã com Deus de hoje com o texto que está em Hebreus capítulo 12, o verso 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. O autor de Hebreus escreve essa carta para um grupo de cristãos que tinha saído do judaísmo. E um dos objetivos de ter escrito essa carta é consolá-los. Por quê? Porque após a sua conversão, eles começaram a sofrer muitas perseguições, muitos ataques dos judeus, muitas tentações e provações das mais diversas, de modo que a fé de alguns começou a fraquejar. E muitos deles estavam pensando em olhar para trás, estavam sendo tentados a olhar para trás, para a vida antiga e desistir de tudo, pois a fé estava começando a custar a eles um alto preço. Semelhantemente aos cristãos hebreus, você pode estar passando por muitas provações, dificuldades e dilemas, angústias mais íntimas que a maioria das pessoas desconhece. E assim como eles também estavam sendo tentados a desistir, talvez você esteja pensando: até quando eu vou suportar tudo isso? Até quando eu vou aguentar? E às vezes você pensa em desistir da fé, desistir de ser santo, desistir de deixar a guarda alta no combate contra o pecado, contra Satanás, contra esse mundo. Talvez pensa desistir do casamento, desistir do seu empreendimento, desistir dos seus filhos e alguns, quem sabe, desistir até da própria vida. Todavia, isso não é novidade para você nem para mim. Elas foram, elas serão e elas estão aí e permanecerão todo o nosso tempo nesse corpo mortal, nesse ambiente terreno. Mas a grande questão é como prevalecer. Como resistir diante de tanta dor, tanta aflição, tantos obstáculos? Parece que quando nós resolvemos um, outros 2, 3, 5 se levantam. São muitas frentes de batalha, muita dificuldade que angustiam a alma, trazem dor, fazem o coração sangrar. O escritor aqui, já está na altura do capítulo 12, dá a grande dica, talvez ao texto-chave principal de todo o livro, no tocante ao consolo em meio às tribulações. Ele diz: olhando firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aqui está o segredo, irmão. Não só para essa, mas qualquer outra tribulação, seja ela como for, da intensidade que tiver, o número que vier. Talvez esse seja o grande segredo, a grande arma, o grande remédio para vencer as adversidades e permanecer firme, não sucumbir, não desistir, não olhar atrás, não jogar a toalha. A solução está na palavra olhando firmemente. A palavra no original grego quer dizer tirar os olhos de outras coisas e fixá-los em algo. Nosso problema é que fazemos igual Pedro, olhamos demais para as adversidades, para os números e estatísticas que os jornais publicam a cada dia que nos amedrontam. Olhamos demais para o inimigo, o tamanho dele, a força dele. Olhamos demais para os nossos pecados, para o nosso coração oscilante, vacilante,
peçonhento. Olhamos de nós para nossas quedas, nosso comportamento. Olhamos demais e colocamos nossa esperança demais em nossa performance, na força do nosso braço. Olhamos demais para os homens e esperamos demais em pessoas, nos maridos, nas esposas, nos filhos, nos amigos, nos pastores. Olhamos demais para as instituições, igrejas. Olhamos para grupos religiosos. Olhamos demais para as tragédias e as características nocivas que esse mundo tem. Então é óbvio que a nossa fé vai sucumbir, que nós vamos esmorecer face a esse horror que o mundo se tornou, porque os nossos olhos estão postos nisso. Mas o autor dá a dica, ele fala para eles: tirem os olhos do passado, tirem os olhos da lei cerimonial, tirem os olhos dos judeus, tirem os olhos da sua performance e fixe-os em outro lugar ou em outra pessoa. Fixe os olhos em Jesus. Coloque os olhos de vocês em Jesus. Então vocês suportarão. E essa é a mesma dica que eu dou para você. Deixa um pouco os jornais, tira um pouco os olhos dessas pessoas, instituições e coisas que você tem colocado e coloque única e exclusivamente em Cristo Jesus, na sua pessoa bendita, na sua obra perfeita, na sua obediência irrestrita ao Pai, na sua dependência memorável do Senhor. Coloque nele. E o texto prossegue: o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Jesus tinha uma promessa. Então ele nos manda olhar para ele e ver a sua trajetória. Jesus tinha uma promessa que após passar pela cruz, receberia um nome que é sobre todo nome. Seria glorificado, subiria aos céus, assentaria no mais alto trono, seria coroado com todas as coroas. E todo poder e autoridade seriam plenamente dados a ele. Então, por causa disso, ele suportou a cruz, a afronta, a dor, porque ele sabia que após tudo isso, haveria uma coroação, haveria uma redenção plena e um prêmio exclusivo para ele. Da mesma maneira, olhe para Jesus e siga suas pisaduras, meu irmão, porque olhar para a obediência de Jesus, olhar para a abnegação de Jesus, olhar para a entrega, a renúncia de Jesus e a convicção do que o Pai prometeu iria se cumprir, dá a nós força, dá a nós coragem, dá a nós fé, porque esse é o capitão da nossa salvação, ele é o exemplo, o autor e o consumador da nossa fé. E assim como ele passou por tudo isso e foi galardoado, nós também passaremos por essas aflições, por dificuldades e tribulações, mas é por amor do nome do Senhor, por amor do nome daquele que nos salvou, e cônscios que toda essa dificuldade e aflição será coroada com a ressurreição, com a glorificação do corpo e com os galardões celestiais. Por isso eu peço mais uma vez, esqueça um pouco das estatísticas, dos números, das pessoas. Tire os olhos de tudo isso que mexe e abala a sua fé e coloque-os na pessoa bendita do Senhor, seu Salvador, que após ter vencido está lá no trono e com a mão estendida para ajudar você, para todas as vezes que você cair, te levantar, para toda vez que você temer, ter uma palavra de consolo para sussurrar nos seus ouvidos, para toda vez que você fraquejar, te sustentar. Olhe para Jesus. Essa foi a primeira palavra do Manhã com Deus. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, dar o seu like e se inscrever no canal. Nos ajude a crescer propagando o verdadeiro evangelho. Deus abençoe, um forte abraço.